Este espaço será meu, 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 vai ser meu. Ah, você achou que eu tô louco, né? Olá, bom dia. Este espaço será meu. Por que eu tô fazendo essa abertura insana? Essa abertura tem tudo a ver com o nosso conteúdo de hoje, que é o quarto conceito da geografia. Seja bem-vindo, meu nome é professor Geselberg, sou professor do município, professor de estado, dou aula ali na escola professora Pedrine Pirizadra, pelo estado, pelo município, Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio, Mário Borelli Tomás. Tranquilo, molecada, pessoal, eu vou falar hoje sobre território. E o que é território? Acho que eu vou ter atenção um pouco breve. Território é espaço de poder. Espaço de poder. Se eu pudesse definir, matava aqui, parava o vídeo, ó, pronto, acabou, anote isso aí, espaço de poder. É a definição básica e que eu acho que você deve manter isso, guardar isso para você, assimilando essa palavra-chave, espaço de poder. E no poder de quem? Poder de quem? Isso é espaço de poder de quem? Todos nós, de alguma forma, exercemos algum tipo de domínio sobre determinado espaço. Esse espaço é meu, né? Por exemplo, meu quarto. No último vídeo eu falei sobre lugar. Aqui é o meu lugar. Me sinto à vontade, por isso estou fazendo essas loucuras aqui, né? E sendo o meu lugar, é o meu território. De certa forma, eu exerço algum tipo de domínio aqui. Não é qualquer pessoa que vai deitar na minha cama, não é qualquer pessoa que vai dormir aqui, né? Não é qualquer pessoa que vai entrar no meu quarto. É claro que, assim como na sua casa, ô professor, a casa é minha, será que é sua? Talvez algum que dita as regras lá, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, né? Seu enteado, padrasto, né? Enteado não, padrasto, madrasto, é o seu responsável. Alguém, como vocês, eu falo aqui tanto para alunos de 60 anos, né? Crianças de 60 anos, como alunos aí de 14, 12 anos ainda que moram com os pais, que moram com os pais e são abaixo, estão na responsabilidade de alguém. Então quando você pensa na sua casa, a sua casa é um exemplo típico, básico, para você entender o que é um espaço de poder. Bom, quem que é o chefe lá? Seus pais. Você mora naquele espaço, então você vai cumprir as regras dele. Eles ditam as regras lá e falam, ó, vai ser assim, assim, assim. Cada casa é uma regra, cada família uma forma de administrar, gerenciar os recursos, colocar normas. Assim também é o território de um país. Né? Então você começa a pensar a sua casa como um país. E quem que é o chefe desse país? Seu pai? Sua mãe? É um governo é um governo compartilhado? Não, aqui é um governo autoritário, tal. Como que é o governo aí? Então cada país adota a forma como vai governar, como vai administrar, né? Então o território é uma determinada área, determinado espaço, e alguém, que nesse caso o chefe, o governo, o chefe daquele estado, o representante, ou a população elege esse representante do povo, ou é o rei, que é instituído pela monarquia, pela dinastia, de que ele tem o direito de usufruir do poder, e a monarquia. Tem várias formas de governo, tem várias. No nosso país, nós vivemos num país que é um país que defende a democracia, um país republicano, em que a cada 4 anos nós elegemos os nossos representantes. Esse ano nós iremos eleger os representantes do executivo e legislativo do município. Nós vamos eleger quem será o prefeito da nossa cidade.
E ele vai administrar o território municipal da nossa cidade. No caso aqui, a cidade que eu estou falando, Porto Ferreira. Então nós vamos eleger quem será o próximo prefeito que cuidará da área municipal, do território de Porto Ferreira. Daqui a 2 anos, nós iremos participar de outra eleição. Eu falo nós porque eu já tenho direito a ir votar. Né? Você só pode exercer o direito de voto a partir dos 16 anos, mas não é obrigado. Não é obrigatório, é facultativo, vai quem quer. Quero tirar meu título de eleitor. Quando eu tinha 16 anos, eu fui lá e tirei o meu. Tem gente que não, tem gente que espera até os 18. A partir dos 18 é obrigatório, senão você vai pagar multa. Tá? Então, quando tem as eleições nacionais, nós escolheremos os representantes do governo do estado, no caso o estado de São Paulo, onde nós estamos, e o representante, o executivo nacional, que é o presidente da República. Nós também elegemos os cargos do legislativo, que criam as leis, tanto para o municipal, tanto para o estadual e federal, que é o nacional. O legislativo municipal vai ser eleito agora juntamente com o prefeito. Nós elegemos prefeito e vereadores nessa eleição agora, em 2020. O vereador ele vai trabalhar em prol das leis do que nós chamamos do legislativo do nosso município. Daqui a 2 anos, nas eleições nacionais e estaduais, nós iremos eleger os deputados estaduais e eles se representarão, trabalharão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ou de determinado estado. Eu estou falando do Estado de São Paulo porque eu sou do Estado de São Paulo. Então, nós elegemos os deputados estaduais para tratarem de leis referentes ao Estado. E também nós elegemos deputados federais que vão representar o nosso Estado no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados lá em Brasília, que vão cuidar de leis. E os senadores que também vão cuidar e tratar dessas leis. Né? Então, esse é o sistema no Brasil. Essas são as nossas divisões do território. Então, quando eu falo de território, eu estou falando de espaço de poder, eu preciso entender quem é que faz uso desse território. Né? E muitas vezes há conflitos de interesses, e aí surgem as guerras, os conflitos, que muitas vezes podem ser tratados de forma diplomática, através do discurso, através de negociações, para evitar de pegarem armas. Mas em alguns casos, quando não há essa diplomacia, há os conflitos armados. E ninguém aqui quer guerra. Mas infelizmente ainda nós temos muitos casos de conflitos armados, de guerras em volta do mundo, principalmente quando se envolve território. E detalhe, quando você fala de território e espaço de poder, você exerce um domínio, é que você vai realizar todas as suas atividades lá e você tem liberdade de fazer o que quiser naquele espaço. Acontece que alguns espaços vai ter alguns recursos valiosos, como petróleo, né, uma jazida mineral de ouro, diamantes, ou até mesmo água. Mas a água é tão abundante. Mas acredite, se nós continuarmos a não cuidar e zelar por esse recurso natural que é tão valioso que é a água, não se escandalize em que nações e países entrarão em guerra por causa de água. Porque hoje a água já não é abundante para muitos povos e muitos lugares do planeta. Professor, um território então é um assunto que dá pano para manga. Sim, dá muito pano para manga e eu preciso saber até por onde eu vou começar, qual que é o fio da meada aqui, se a gente fosse estudar um caso mais específico. O Brasil, ele tem o seu espaço territorial devido a todo um processo histórico. Isso não quer dizer que também não houve conflitos, isso não quer dizer que não houve negociações diplomáticas.
sim, houve. O Brasil teve que negociar, o Brasil entrou em conflitos armados. Por exemplo, o território da Cisplatina fazia divisa, fronteira com o Uruguai. A Cisplatina se tornou independente do Brasil, que hoje é o atual Uruguai. Quer dizer, a Cisplatina fazia parte do território brasileiro, até o momento que os uruguaios pediram independência. O território brasileiro é o quinto maior território, é o quinto maior país em extensão territorial, ficando atrás apenas da Rússia, que é o maior, Canadá, Estados Unidos, China. O Brasil, o quinto, perdão. O Brasil só fica à frente, nesse caso aí, da Austrália. A Austrália é o sexto maior país em extensão territorial. Bom, Sala, se eu fosse falar de território, eu teria que falar aqui dos conceitos de Estado. O que é o Estado? Né? A organização, é a parte administrativa que se apropria daquele território, né? E aí tem as suas unidades administrativas. Bom, falando do Brasil como Estado, o Brasil tem o seu território, que é a unidade, a união, o espaço territorial brasileiro. E o Estado brasileiro ele se divide em outras unidades administrativas. Nós temos, então, dentro do Brasil, o que nós chamamos de União. A União é todo o país. Essa unidade maior, União Federal. Quando você ouve falar a União está falando do país como um todo, que refere onde a lei é aplicada para toda a área territorial brasileira. É o que nós chamamos de União. Depois nós temos o Distrito Federal, que é onde está a nossa capital, Brasília. Dentro da União, nós temos as unidades federativas, as unidades da federação. Por que unidade da federação? Porque nós pertencemos a uma união federativa. O nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Então nós somos unidades do quê? Da federação chamada Brasil. Então quando fala-se de unidade da federação, está falando-se do Estado. São Paulo, Estado de São Paulo, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Minas Gerais, tudo isso são unidades da federação. Quando você for preencher um documento no aplicativo que você tem que baixar e tem que colocar lá o F, quando aparece o F, está dizendo ali, unidade da federação. Então, qual é a unidade da federação que você reside, que você mora? Aí você vem, meu Deus, o que é isso? O que é isso? É o estado onde você mora. Qual estado onde você mora? Aí você coloca estado de São Paulo, meu caso. Ou Alagoas, Amapá, Roraima, ou alguém do Acre aí que está assistindo o vídeo. Unidade da federação, minha unidade da federação é o Acre, professor. Beleza. Dentro da unidade da federação, que é o estado, nós temos os municípios. E dentro do município, dentro do município, alguns municípios têm os distritos. São áreas, vilas, lugares mais isolados do centro urbano e que está tão distante, e ali também tem um porte que poderia ser uma cidade, mas ainda poderia ser uma cidade, mas não tem recurso suficiente para se manter. Então ele se torna distrito daquele município. Para quem é aqui da região aqui, por exemplo, tá? Quem mora aqui perto de Porto Ferreira, Santa Rita do Passa Quatro, por exemplo, Santa Cruz da Estrela é um distrito de Santa Rita do Passa Quatro. Santa Cruz da Estrela não é cidade, pertence ao município de Santa Rita do Passa Quatro. Beleza? Falamos aí sobre o território. Isso é Brasil, como que se divide. E para cada uma dessas unidades administrativas do nosso Brasil, nós elegemos representantes. No caso, município, nós elegemos prefeito e vereador, esse ano. No caso da unidade da federação, daqui 2 anos, nós elegeremos deputados estaduais e governador. E nesse mesmo período que elegemos governador e deputado estadual, nós elegeremos os deputados federais por unidade da federação, senadores também, que é por unidade da federação, e presidente da república. Tranquilo? Então, deixo aí meu abraço para quem ficou até aí sobre território.
Espero que tenha explicado aí, né? Se ficou alguma dúvida, coloca aí no comentário para que eu possa responder, tirar algumas dúvidas aí. A gente faz até um outro vídeo falando sobre o território. É tudo muito sucinto, muito rápido e não vou me estender. Fique com Deus, um abraço e até a próxima aí no nosso Mundo da Geografia.